Boa noite, pessoal. É com muito prazer que nós recebemos vocês hoje em mais uma nossa reunião do ASC, dos adultos sem cônjuge. Como eu falei na minha palestra para vocês, eu hoje vou apresentar a uma pessoa maravilhosa, uma médica fantástica, e que peço que Deus ilumine as palavras dela e que cheguem ao coração de vocês de uma forma muito agradável, principalmente nessa noite gelada que nós estamos aqui, tanto em São Paulo como em outros estados do Sul. Tenho certeza que a palavra dela vai aquecer o nosso estômago. Não pode ser que não sacie a nossa fome, mas vai nos dar caloria para enriquecer o nosso conhecimento sobre saúde. A doutora Catherine Ribeiro, ela é médica, especialista em medicina funcional, medicina integrativa, com especialização também em nutrologia e anti-envelhecimento. E dentro do currículo dela consta que é minha filha. Seja bem-vinda, Catherine. Doutora Catherine, e queremos muito ouvir a sua palestra. No final da palestra, vocês podem, durante a fala dela, ir elaborando as perguntas que depois passaremos para ela responder. Degustem esse prato que é maravilhoso. Eu conheço e não é de hoje. Seja bem-vinda. Oi, pessoal, boa noite. Obrigada pelo acolhimento. Eu sou filha dessa figurete que vocês conhecem. O assunto de hoje, ele é um assunto que eu amo e para mim é um prazer enorme estar aqui, então eu agradeço a oportunidade de compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. Mas a minha mãe deixou eu meio que aqui na parede, porque... Na verdade, quando a gente toca no assunto nutrição, a gente está mexendo não só com o nosso estômago, mas com as nossas emoções também. Então, na verdade, eu acho que o que a gente vai falar aqui pode dar um calor assim de inquietamento em alguns momentos, às vezes de desespero, né? Porque a gente, na verdade, vem de uma cultura onde a gente tem hábitos muito voltados ao satisfazer as nossas emoções antes de pensar em satisfazer as necessidades reais do nosso corpo físico. E a comida está totalmente linkada, né, às nossas emoções. Então, por isso que eu decidi trazer esse tema não só sobre nutrição do corpo, mas nutrição da mente também. Então, vamos lá. Então, como a minha mãe já me apresentou para vocês, eu me formei em medicina e vou contar um pouquinho desse olhar todo, né, que eu cheguei até aqui. Mas desde que eu terminei a faculdade, eu fui trabalhar como médica de família e comunidade. Porque eu queria trabalhar com prevenção de doenças e promoção de saúde. E para isso eu precisei trilhar toda essa trajetória, né, que não acaba nunca, de buscar entender o indivíduo em toda a sua complexidade. Porque a gente percebe que a medicina alopata, a medicina que a gente tem aqui no Ocidente, ela é uma medicina muito voltada ao tratamento da doença e esquece muito da pessoa que está por trás daquela doença, né? Então, hoje eu trabalho numa medicina onde eu viso ajudar a auxiliar o processo de cura da pessoa e não da doença. E quando a gente tem esse olhar mais integrativo, a gente entende que nós somos o quê? Nós somos constituídos de um corpo físico, de uma mente, né, e emoções, e de um corpo espiritual, que seria a nossa essência, né, aquilo que nos faz sermos seres únicos, e que se manifesta através do físico e dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Então, desse lugar que eu vou falar toda a nossa palestra de hoje. Então, depois do mapeamento do projeto Genoma, o que a gente identificou? A gente pôde observar que nós não somos, como se imaginava antes, totalmente... as doenças não são desencadeadas apenas pela nossa predisposição genética, como acreditávamos. Então, a gente achava antes que a gente era refém da nossa hereditariedade. Então, se a nossa família inteira tem alguém diabético, eu tenho diabetes,
chega aos 40, 50 anos, acaba desenvolvendo porque meu pai tinha, minha avó tinha, minha mãe tinha. E hoje, a gente sabe que isso não é assim. Então, observou-se o quê? Que, na verdade, a gente pode ter uma predisposição genética, né? Mas que a maior parte das doenças que a gente vive hoje, né? Doenças cardiovasculares, infartos, derrames, diabetes, hipertensão, obesidade, câncer e, enfim, outras doenças, elas dependem muito mais do meio onde a pessoa está inserida. Então, environment, para quem não sabe inglês, é o meio ambiente, né? Então, a ação que esses genes vão ter frente às exposições, ao estilo de vida, à alimentação, a como que a pessoa dorme, como ela se relaciona com o seu meio social, como são os pensamentos, as emoções. Então, tudo isso vai desencadear o quê? Vai fazer com que aquele gene para uma determinada doença acenda ou não, né? Ou se aqueles nossos hábitos vão fazer com que ele permaneça inativo. Então, a ideia é que a gente possa permanecer os nossos genes predisponentes, né, à doença sempre dormentes. Então, com isso, a gente consegue fazer através da nossa nutrição. E isso a gente chama do quê? De fenotipo. Então, o genótipo são os nossos genes e o fenotipo, né, que é o fenótipo, é a interação da gente com o ambiente onde a gente está inserido. Próximo. Então, a primeira pergunta que eu quero deixar aqui para vocês, né, refletirem aí alguns segundos, é se vocês estão intoxicados, né? Então, para por uns segundos, faz uma respiração aí mais profunda, faz como se fosse um escaneamento da ponta da cabeça até a ponta dos pés e tenta observar se você acha que tem alguma região aí do seu corpo que possa estar acumulando alguma coisa que não deveria, alguma toxina, alguma sujeirinha aí debaixo do tapete, né? Que a gente vai acumulando no nosso corpo com o tempo. Bom, esse scanner é rápido porque eu acho que esse meu passador aí tá acelerado. Então, beleza, vamos voltar aqui. Então, o que você está a ponto de saber, né, agora vai mudar a sua vida para sempre. A pergunta é, vocês têm certeza que vocês querem saber o que eu vou falar para vocês? Bom, ninguém falou nada, eu entendo que sim. Então, vamos lá, próximo. Pode passar, por favor. Boa, Ivani. Acho que a Ivani foi a única que se arriscou, né? Falou, já tá frio demais, agora ainda vai falar que eu tô intoxicada, sacanagem. Então, a primeira pergunta é, né? Você urina pouco? Não precisa responder agora aqui para mim, tá, gente? Isso aí é só para vocês irem pensando mentalmente aí para vocês. Você urina pouca quantidade durante o dia? Passa mais de um dia sem evacuar, sem fazer cocô? Evacua com dificuldade, com fezes em bolinha. Oh, pode ir mais devagar, por favor, se for possível. Evacua com dificuldade, com fezes em bolinhas ou uma formada, né? Aquele cocô que às vezes você faz, suja todo o papel higiênico, ou fica aquele alien na privada, né? Que você não sabe que forma é aquela. Tem tido alteração de memória ou a concentração já não é a mesma? Próximo. Transpira pouco ou nunca transpira? Sente fadiga muscular ou está sempre cansada, cansado? Tem se sentido deprimido, deprimida, desanimado? Tem tido alergias, doenças autoimunes, diminuição da imunidade? Apresenta alguma intolerância ou alergia ao glúten, como doença celíaca ou algum outro alimento que você come e fica se sentindo mal? Toma água de torneira, não filtrada, com flúor, com cloro? Tem tido alteração da pressão arterial, toma remédio para pressão ou arritmia. Tem TPM ou alterações na menstruação, sinais de infertilidade, dificuldade de engravidar. Apresenta alterações da tireoide, como hipotireoidismo ou hipertireoidismo. Apresenta amálgamas na boca, que são aquelas, quando a gente faz uma cárie, aquele negócio fica cinza, né? Consome muito sushi ou atum, peixes, no geral. Foi submetida à radioterapia.
Então, está cercado de muitos aparelhos elétricos, quem não, né? Então, todas essas, né, perguntas que vocês devem ter respondido aí, se identificado com alguma delas, mostram o grau de toxicidade que a gente tem, ou seja, o quanto de fatores externos estão entrando no nosso corpo e que estão provocando alterações fisiológicas, fazendo com que a gente sinta alguns sintomas. Então, quando a gente tem um excesso de toxinas dentro do nosso corpo, a gente pode manifestar dor de cabeça, infecções de repetição por baixa do sistema imunológico. Os músculos tendem a ficar mais contraídos porque a gente está gerando estresse para o nosso corpo e com isso a gente libera mediadores aí inflamatórios e hormônios que nos colocam nesse estado de tensão, que é como se a gente estivesse apagando no meio de um incêndio, né? Então você gera essa tensão muscular. Você também fica mais propenso a distensões musculares, porque aí você se movimenta sem ter um cuidado e isso pode aumentar lesões. Fica mais fadigado, tende a ter mais irritações na pele, então aquelas dermatites, aqueles eritemas que aparecem do nada, irritações que podem te incomodar, levar muitas vezes ao dermatologista. Falta de ar, muitas vezes bronquite, asma, rinite, sinusite. E aí a gente tem também, né, muitas vezes a perda da confiança, por a gente não ter autonomia no sentir que o nosso corpo está funcionando 100%. A gente tem tendência a estar mais ansioso, isso está relacionado com a alteração da nossa liberação de hormônios frente a esses fatores estressores, que são essas toxinas. Então, a gente sabe hoje que o Brasil é considerado aí o país campeão em transtorno de ansiedade, né? Então, isso também vem de um estado mental onde as pessoas se preocupam com algo que elas não sabem se vai acontecer ou não. Então, elas geram essa desintegração do corpo e da mente, porque se a gente está com a cabeça lá na frente e o corpo aqui parado, existe uma desintegração, uma desassociação do corpo com a mente e isso gera alterações fisiológicas. Às vezes a pessoa come sem estar com fome, enfim, não se percebe, não se sente, né? A irritabilidade, então, também esse estado de inflamação por acúmulo dessas toxinas pode alterar o humor, por uma alteração que a gente vai ver já já, o que acontece a nível gastrointestinal, pode ter mais depressão, menos vontade de viver, né, de energia vital. Às vezes ela fica mais alienada, com mais medo. Mentalmente, geralmente a pessoa fica mais preocupada, com raciocínio mais confuso, uma má avaliação das circunstâncias, tende a ter mais pesadelo, ser mais negativa, ter decisões mais apressadas, tem mais propensões a acidentes, porque se ela está ali dentro pegando fogo o tempo inteiro, as coisas estão desalinhadas, ou ela está ansiosa com a cabeça lá, o corpo aqui, ela está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, não está focada, e isso também pode gerar risco dela sofrer qualquer tipo de acidente. Pode ter mais falta de apetite ou excesso de apetite, isso varia de pessoa para pessoa. Um desinteresse sexual, porque ela está ali tão inflamada, intoxicada, que a última coisa que ela pensa é em ter energia, né, esse vigor sexual. E também fica mais propensa a tentar compensar todo esse estado de desintegração, de toxicidade, né, da mente, do corpo, através do quê? De coisas que anestesiem ainda mais. Então, aí vem o abuso do álcool, do fumo, drogas, né? E muitas pessoas hoje, o que eu vejo muito no consultório, é insônia, né? Então, é uma coisa muito comum e geralmente gerada por esse estado de ansiedade e de inflamação mesmo, de toxicidade, de todos esses fatores que a gente viu. Próximo. Então, dentre as principais toxinas ambientais que a gente está expostos hoje em dia, né, que a gente chama, grande parte delas, que são derivados petroquímicos, são os disruptores endócrinos. Então, o que quer dizer isso, né? Esse disruptor endócrino quer dizer que é toda substância que, ao adentrar na nossa corrente sanguínea, através do nosso trato digestivo ou da inalação, né, do trato respiratório, ou mesmo da pele, a gente, elas agem nos nossos receptores hormonais como se elas fossem hormônios, ou bloqueando a ação de alguns hormônios para poderem fazer seu efeito ali, ou simulando a ação
de alguns hormônios, como, por exemplo, os xenoestrógenos, né, que tem ação semelhante aos hormônios feminilizantes. Então, por exemplo, os hormônios dados aos animais para aumentar a produção de leite, ou para aumentar o ganho de peso, né, no frango, na vaca, no porco, isso tudo gera alterações relacionadas à nossa produção de estrogênios. Então, e aí vem as doenças, menarca precoce, a menina tende a menstruar mais cedo, os meninos tendem a desenvolver um pouco mais os caracteres femininos. Então, isso a gente está vendo cada vez mais. Então, os principais que eu coloco aqui para vocês, né? Então, são a forma de cadeia que a gente tem sustentado frente ao nosso consumo. Então, o excesso de indústria gerando todos esses contaminantes ambientais que são ejetados muitas vezes nos rios e dos rios vão para os mares, né? A indústria dos agrotóxicos para conseguir suportar a monocultura da soja e do milho para alimentar o gado, o porco, o frango. Então, isso também acaba caindo nos lençóis freáticos ou através do consumo desses animais, a gente acaba ingerindo e isso acaba tendo uma ação dentro do nosso corpo, né, de uma forma sistêmica. Os alimentos também, com esses agrotóxicos, se eles não forem bem higienizados, né, bem lavados, eles também podem adentrar o nosso corpo. Alimentos processados, industrializados, ultraprocessados, que vão muito conservante, corante, substâncias químicas para dar sabor, textura, tudo isso também vem dessa indústria química. E os remédios, de uma forma geral, né, bem como os anticoncepcionais, os hormônios, que também geram uma interferência por não serem algo naturalmente produzido pelo nosso corpo. Então, tudo isso pode gerar esse estado de toxicidade. E tudo isso vem do quê? Da forma como a gente nutre o nosso corpo, né? Então, tudo aquilo que a gente leva à nossa boca deveria ser uma forma de nutrição, né? E tudo aquilo que a gente pensa também. Então, é aí onde a gente começa a entender o como pode ser que a gente esteja tão intoxicado e com tantos sintomas que muitas vezes a gente acaba achando que são normais por a gente tê-los já desde que a gente sente gente, né? Então, por exemplo, é muito comum no consultório as pessoas dizerem que fazem cocô a cada 2, 3 dias, mas que isso é normal, porque sempre foi assim. E isso é uma das coisas que já mostra que não é normal. Se a pessoa come todo dia, ela deve ir ao banheiro pelo menos uma vez por dia e ter uma eliminação adequada, né? Sem dificuldade. E então a gente acaba que hoje vivendo um estado muito de que o professor Hermógenes, né, que é um grande mestre do yoga, minha mãe não falou, mas eu também sou professora de yoga, ele diz que agora esse estado de alteração que é tão comum virou normal, e ele chama isso de normose. Então, a gente se atentar que esses sinais, muitos deles não são normais, e que o nosso corpo ele tenta nos mostrar o tempo inteiro que não está legal, e a gente precisa começar a se atentar a isso se a gente quer experimentar um estado de saúde. Próximo. Então, cada vez mais, acho que passou. Tem como voltar uma? Isso, tá pulando? Se estiver pulando, tudo bem, não tem problema. Então, cada vez mais essa foto dessas crianças, né, fortinhas, antigamente, né, a gente tinha a minha avó, pelo menos, ainda é daquelas que perguntar a cada 2 minutos, filha, você comeu alguma coisa, né? Então, o neto saudável era visto como neto gordinho, né? Ele tinha que ser fofinho, bem nutrido. Só que hoje a gente está vendo que esse excesso, né, de alimentação, esse excesso de alimentos processados, ultraprocessados, tem feito com que essas crianças cada vez mais manifestem doenças que, teoricamente, deveriam ser desenvolvidas já numa fase na terceira idade, né? Ou, na verdade, poderiam até ser prevenidas. Mas, então, é muito comum ver hoje crianças de 10 anos de idade com gordura no fígado, por exemplo. Então, com colesterol alto, ou aos 20 anos já com infarto fulminante.
Então, isso é fruto das ações diárias, né? Então, eu brinco e falo, a saúde, né? A perda da saúde é igual conta no banco. Você deixa R$ 1 negativo ali, você fala, mas é só R$ 1 que está negativo. Aí você vai ver depois de um ano quanto é que virou esse R$ 1 negativo, né? Então, ele vai se multiplicando em forma exponencial. E a saúde, né? O não cuidar da saúde também é assim. A gente fala, mas hoje é só uma batatinha, hoje é só um sorvetinho, hoje é só uma pizza. E aí, quando a gente vê, vem a consequência disso. Infelizmente, as crianças já estão pagando por isso desde cedo, porque o ambiente, muitas vezes, materno, quando a mulher está gestando, já é um ambiente obesogênico, já é um ambiente tóxico. E cada vez mais a gente, os estudos que coletam o sangue do cordão umbilical mostram como as crianças intraútero já estão expostas a muitas toxinas por conta da intoxicação materna. E isso é muito triste. Pronto. Então, uma das coisas mais comuns que as pessoas usam muito, né, é esses plásticos, esse recipiente plástico, ainda mais mães aí que não conseguem amamentar e acabam usando mamadeira para dar o leite, as fórmulas e tudo mais. E muitas a gente vê pegando a mamadeira, colocando no micro-ondas e isso acaba derretendo esse plástico, né, que é um derivado petroquímico e libera-se essa substância que a gente hoje já está ouvindo falar mais, que é o bisfenol A, e o BPA, ele é um xenoestrógeno, então ele é uma dessas substâncias que ao adentrar no corpo da pessoa, ele pode agir no receptor do hormônio do estrogênio, agindo como se ele fosse um estrogênio. Então, isso pode acabar desenvolvendo alterações sérias aí no desenvolvimento da criança e no nosso desenvolvimento também. Então, agora, cada vez mais, aqui no Brasil ainda não é proibido a produção de plásticos com BPA, mas em alguns países da Europa, nos Estados Unidos já é proibido. Então, é sempre importante se atentar a isso, né? Evitar o uso de plásticos, né? Até pela questão ambiental, né? De poluição ambiental que está sendo gerada. Os mares aí estão totalmente cobertos, os fundos, por excesso de plástico. Mas a gente poder se atentar também de evitar de colocar esse tipo de recipiente dentro de micro-ondas ou deixar a garrafinha de plástico de água dentro do carro, debaixo do sol, e aí depois você vai tomar aquela água ali cheia de BPA, né? E, então, é bom ter essa cautela. As garrafas as latinhas como é que fala? Embutidos não, de milho, conservas, né? Elas têm aquele revestimento branco em volta delas, então aquilo ali também contém BPA. Então, além delas terem alumínio, que é um metal tóxico para o cérebro, elas ainda contêm o BPA. Por isso que é importante evitar ao máximo o consumo de alimentos industrializados, processados e ultraprocessados. Outra coisa que nós mulheres, né, a gente nem para muitas vezes para pensar, principalmente, eu sei que tem muitos homens vaidosos também, então não são só para as mulheres esse recado, mas a gente chega a usar uma quantidade absurda, né? Mais de 200 químicos pode ser usado por dia no nosso corpo. Dentro do olhar da medicina ayurvédica, que é a medicina indiana, que existe há mais de 5.000 anos atrás, eles dizem que, na verdade, você não deve colocar nada na pele que você não colocaria na sua boca. Ou seja, você só deve colocar na sua pele aquilo que você levaria à sua boca. Porque a pele é o nosso maior órgão de absorção. Na verdade, então, assim, o que a gente faz, né? Com o que a gente lava a cabeça? Então, hoje, já existem produtos no mercado e cada vez mais acessíveis em termos de custo também, que não contém parabenos, que não contém sulfato. Então, são produtos que não são testados em animais, e produtos mais naturais. Agora eles vão perguntar, putz, mas o cabelo fica igual? Não, a gente tem que ir testando, é possível a gente se adaptar, né? Que a gente tem que pensar também, assim, que a qualidade do nosso cabelo, da nossa pele, da nossa unha, né? Elas dependem da nossa nutrição interna. Então, muitas vezes, você se nutrindo bem, você já vai ter um cabelo muito mais saudável do que se você ficar fazendo só hidratações por aí. Por exemplo, uma coisa muito boa para hidratar o cabelo, né, é o óleo de coco. O óleo de coco, você passa ele com cabelo seco, deixa da noite para o dia,
ou deixa algumas horas e depois você lava ele e fica uma hidratação ótima. Então, existem hoje no mercado várias marcas que trabalham com produtos aí naturais, né, desodorante, creme para o corpo. Dentro do Ayurveda, né, que é essa medicina indiana que eu falei para vocês, a gente faz oleações no corpo, mas sempre deixando no máximo meia hora o óleo para remover depois, porque senão o excesso de óleo também pode gerar uma má digestão, isso pode interferir na nossa capacidade digestiva. Então, menos é mais. Essa é a real da história, se vocês quiserem evitar a exposição a todos esses tóxicos aí do mercado. Próximo, por favor. Bom, outra forma aí que muita gente acaba achando que é quase que uma nutrição, né? É achar que, então eu como porcaria, mas eu vou tomar um Centrum de A a Z, porque daí meu corpo vai ter todos os nutrientes possíveis. Ou, eu tenho uma pressãozinha alta porque eu tô com sobrepeso e não como direito, não como verdura, legumes, não tenho magnésio, não tenho os nutrientes necessários para o meu coração bater da forma adequada, mas eu tomo meu remedinho da pressão e tá tudo certo. Então, a gente deve lembrar também que, assim, nosso melhor remédio vem da natureza, como já dizia Hipócrates, né, há 400 anos atrás, 400 anos antes de Cristo, de que o remédio seja o nosso, que no alimento seja o nosso remédio, que o remédio seja o nosso alimento, né? Então, quando a gente começa a suplementar demais ou a tomar muito remédio, a gente também está intoxicando o nosso corpo. Então, já tem vários estudos mostrando que, por exemplo, um ferro em cápsula, ele não é absorvido e utilizado da mesma potência que um ferro contido numa beterraba, numa couve, num feijão. Então, a natureza é tão sábia que ela já traz a combinação perfeita das coisas que tem que chegar onde tem que chegar. Por isso, sempre a alimentação, a comida de verdade vai ser o nosso melhor remédio. Próximo. Bom, coloquei cigarro só para vocês terem uma noção também de tanto de toxinas que tem. Então, se a gente acha que cigarro é comida, muita gente fala, eu tô de dieta, então eu vou fumar um pouquinho mais aqui, porque daí tira o meu apetite, né? Isso, na verdade, é um tiro a cada vez que você coloca um cigarro para dentro, com esse tanto de toxinas aí que vão sendo acumuladas. Próximo. Bom, então, quando a gente fala, né, sobre um prato de comidas com alimentos coloridos, da cor do arco-íris, eu espero que vocês entendam que não é esse tipo de arco-íris que a gente quer na nossa alimentação, né? A gente busca uma alimentação colorida com alimentos de pigmentos naturais vindo diretamente da terra. Então, com o nosso estilo de vida moderno, a gente tenta, né, fazer as coisas práticas, que não sujam e que são rápidas e que a gente não tem que pensar muito, como mesmo o Emílio colocou aí, é difícil às vezes cozinhar pequenas quantidades para uma pessoa só, e eu imagino que devam ter muitas pessoas aqui que moram sozinhas, né? Mas, e acabam privando pela praticidade, mas tudo tem seu preço. Então, é muito engraçado que às vezes eu pergunto assim, né? Falo, olha, você come algum tipo de farinha, né? De trigo? Não uso farinha, não como farinha de trigo. E aí quando eu falo, tá, mas o que você come no café da manhã? Eu como pãozinho, como torrada, bolacha. E aí eu falo, tá, e o que vai nesse pãozinho, nessa bolacha? Não sei, farinha? Então, assim, a gente muitas vezes come esses alimentos sem ter a menor noção de onde veio, quem é que fez, o que é que tem, né? E como é que a gente pode querer saúde se a gente não tem noção daquilo que a gente está colocando dentro do nosso corpo. Então, eu brinco e falo, poxa, você coloca qualquer pessoa para dentro da sua casa, né? E aí, é lógico que ninguém vai chamando qualquer um que está passando na rua para entrar em casa. Mas a gente faz isso com a nossa casa, com esse templo aqui, que é o mais precioso que a gente tem, né? Então, acho que é importante a gente pensar e evitar de se expor demasiadamente a tudo isso. Essa caveirinha é fofa, né? Próximo. Então, como vocês mesmos já adiantaram aí, um dos alimentos que a gente mais consome, principalmente no café da manhã, né? Café com leite, pão com manteiga, a gente tem a presença dos leites derivados. Então, como o Emílio estava contando, né? O nosso leite de hoje,
Não é o leite da roça de antigamente, que tinha lá na fazenda da avó. E outra, mesmo que fosse, a natureza é tão sábia que uma vaca não mama noutra vaca. A partir do momento que nasce o dente no bicho, significa que ele já tem a capacidade de buscar fontes nutritivas em outros alimentos e não mais o leite da mãe. Então, se a gente precisasse de leite, de fato, nossa mãe estaria dando leite ainda, né? Então, isso já tem muitos estudos mostrando que uma vez a gente desmama da nossa mãe, a gente já diminui a produção de uma enzima chamada lactase, que quebra essa molécula do leite, que é a lactose, que é um açúcar, para a gente digerir. Então, só que quando a gente já desmama e a gente, depois dos 9 anos de idade, a gente já tem uma produção muito menor. E tem pessoas que já quase não produzem nada. E aí, quando a gente começa a ver os sintomas relacionados às intolerâncias, né, à lactose. Porém, o problema do leite, primeiro, não é só lactose, existem também a caseína, né, que é uma proteína que é extremamente inflamatória e que no leite da vaca está em proporções infinitamente maiores do que existe no leite materno, então a gente não tem a capacidade de lidar com essa proteína. A caseomorfina, ela tem um efeito semelhante à morfina, então gera dependência. E sem contar que essa vaca que se vende leite, queijo, danone, iogurte, requeijão, todos os derivados no supermercado, não é a vaca que está solta no pasto, feliz com o seu bezerrinho ali, dando peito para ele. É aquela vaca que está confinada, que o bezerro mal nasceu, já é retirado dela, ele nem mama. É uma vaca que recebe altas doses de hormônio, de antibiótico, para não inflamar a teta dela, já que ela dá leite o tempo inteiro. A ração dela não é ao pasto, é soja, milho, cheio de agrotóxico. Tudo isso vai sendo transferido para o leite, para os seus derivados, sem contar que existe todo um sofrimento desse animal que está ali totalmente fora do seu ambiente natural e que se ela vivia 20 anos na natureza, ela vive 4 anos, depois vai para o abate, se transforma em carne para o consumo. E se tem propriedades boas nesse leite que poderiam ter, que seria as bactérias probióticas ali, né, da flora da vaca, aquelas bactérias também são destruídas a partir do momento que se pasteuriza esse leite. Então a pergunta assim, é leite para quê, né? E a gente aprende, e muitos médicos, tá, gente? A gente tem na faculdade 2 horas de aula de nutrição na faculdade. E o pouco que a gente ainda aprende muito errado, porque existe uma indústria alimentícia, uma indústria farmacêutica por trás da faculdade de medicina e por trás da faculdade de nutrição. Então, se tem algum nutricionista aqui, sabe que as coisas estão muito obsoletas e que se você for estudar nutrição moderna, você vai ver que muito do que se aprende hoje na faculdade é totalmente caído por terra. E é importante a gente olhar para esse cenário, né? As coisas já não são mais como eram há 50 anos atrás. Então, se a gente preconizar, tem que tomar leite por conta do cálcio dos ossos, realmente o leite da vaca é rico em cálcio, mas devido a todos esses fatores inflamatórios a nível gastrointestinal, a gente diminui a capacidade de absorção. Então, a gente já ouviu muito falar que a gente é o que a gente come, mas a gente não só é o que a gente come, a gente é o que a gente digere, o que a gente absorve, o que a gente elimina. Então, se você está ingerindo alimentos que estão inflamando, irritando o seu trato digestivo, que é a sua porta de entrada, isso daí vai interferir nesse processo de absorção e perda desses nutrientes importantes. Então, por exemplo, onde você conseguiria cálcio no reino vegetal, nas folhas verdes escuras, nas sementes, o gergelim é uma fonte riquíssima de cálcio, o feijão tem cálcio, então isso já seria o suficiente, desde que você também tenha uma boa exposição de sol, porque sem vitamina D o seu cálcio não vai para o osso. Sem exercício também é mais difícil o cálcio de você construir massa óssea, porque você precisa de impacto. E sem magnésio também, porque eles trabalham juntos para chegar até o osso. Então, é um conjunto da ópera. A gente tem essa tendência a achar que existe uma fórmula milagrosa para cada problema, para o cabelo, para a unha, para o osso, só que a gente é um só. Então, quando a gente começa a entender esse olhar sistêmico, as coisas ficam mais fáceis e mais coerentes. Próximo. Outro alimento muito falado e que cada vez mais tem sido estudado e que, na verdade, não é moda, né? É o consumo de alimentos que contêm glúten. O glúten é uma proteína, né, uma molécula presente principalmente no trigo, no centeio e na cevada, né? E esse trigo de hoje em dia, ele, assim como o milho e a soja, ele é um trigo que foi modificado para conseguir se plantar em maior quantidade
E devido a essa alteração, a transgenicidade e ao uso abusivo de agrotóxicos, a própria molécula do grão foi tendo que se transformar para suportar essa carga tóxica e supõe-se que aumentou em 400 vezes a quantidade da molécula de glúten que tem no trigo. E o glúten, ao adentrar, chegar no intestino, ele gera um processo inflamatório intestinal, para algumas pessoas vai ser leve, para outras moderada, para outras grave, e que vai desencadeando diferentes sintomas. Tem pessoas que acordam com a barriga chapada, comem um pedaço de pão e parece que está grávida. Isso tem muita relação com o glúten, então é importante se observar. Próximo. A aveia, gente, que está em amarelinho ali, desculpa, Emílio. A aveia, ela não contém o glúten na sua constituição, né, do grão, mas devido ao empacotamento, no depósito, o glúten, por ser volátil, ele pode ter contaminação cruzada e aí pode conter na aveia. Se você não é uma pessoa que tem doença celíaca, isso não seria um problema para o consumo da aveia. Próximo. Então, esses são alguns dos principais sintomas relacionados a essa alteração gerada pelo glúten. Sintoma abdominal, dor de cabeça, dores musculares, fadiga e cansaço crônico, alteração de memória e concentração, depressão e ansiedade, porque existe um processo inflamatório a nível do intestino, isso altera a flora intestinal que produz hormônios, que a gente vai ver. A infertilidade também tem relação com isso. Síndrome do ovário policístico, inflamação de pele e mucosa, doenças autoimunes. Eu não sei se é coincidente ou não, mas eu tenho no meu teste genético uma predisposição muito grande a desenvolver doença celíaca. Eu sempre tive os ovários micropolicísticos e depois que eu tirei, assim, diminuí bruscamente, assim, o dia que meu consumo de glúten hoje é menos que 0,5%, foi uma das coisas que me auxiliou muito na regularização do meu ciclo menstrual e na regressão desses cistos no ovário sem uso de hormônios. Minha mãe é prova disso. Próximo. Então, outro outro produto alimentício, né, que não diria nem alimento, é o açúcar. Então, eu acho que o brasileiro, um dos piores questões aí do açúcar é o café, que nem tá aí nessa foto. Então, o café nosso é mais açúcar que café, e é uma das coisas que as pessoas esquecem, né? Mas tomam 3, 4, 5 cafezinhos no dia, e ali vai 1, 2, 3 colherzinhas de açúcar. E esses produtos já industrializados, então às vezes a pessoa toma um suco Del Valle achando que está sendo natural porque é de fruta, só que quando você vai ver uma latinha, tem mais açúcar do que uma lata de Coca-Cola. Então aquele suquinho Del Valle de pêssego, que você acha que você está comendo pêssego, só que não, você está comendo açúcar puro. Então aí vocês vão falar, putz, mas o açúcar não vem da natureza, não vem da cana? Sim, vem da cana. Então eu brinco e falo, se você está com muita vontade de açúcar, chupa a cana de açúcar, tá? Vocês vão ver que vocês não conseguem nem um pedaço assim, em 1 hora ou mais, você vai falar, ixi, já deu, já tô com dor na minha mandíbula, não aguento mais. Então a gente imagina quanto que não precisa de cana para você fazer a garapa, fazer o melaço, fazer extração, jogar um monte de química para deixar ele branquinho, para chegar na colherzinha ali daquele açúcar. Então, com certeza foram várias canas. E isso é uma bombinha quando você ingere esses produtos que contêm esse excesso aí de açúcar, de caloria. E excesso de açúcar no sangue, gente, não sei se vocês sabem, mas vira gordura. Então, chega uma hora que a célula fala, chega, não preciso mais de energia aqui, que a gente já está entupido de energia, agora guarda aí, reserva. Isso vai virando gordura. Pronto. Vou dar uma acelerada, porque eu falo demais. Então, o açúcar ele tem um efeito aditivo no cérebro, que seria equivalente a efeito da cocaína. Então, esse daqui é uma PET scan, e você consegue observar um cérebro de uma pessoa normal e relacionar aí com o consumo de cocaína ou de açúcar, como você inativa algumas áreas cerebrais, né? Então, isso gera um efeito de dependência químico a nível cerebral. Próximo. Essa foto próxima é chocante. Bom, o chocante Emílio passou. Então, um dos grandes vícios da humanidade hoje é o açúcar e os alimentos farináceos, né, processados, refinados, como a farinha branca, por conta desse pico de glicemia que faz, a gente gera esse efeito aditivo a nível cerebral e alteração de moduladores hormonais pelo excesso de açúcar.
Então, é um dos vícios mais difíceis de serem tratados. E ele é um vício porque libera sensações prazerosas imediatamente. Ele tem liberação de dopamina, endorfina, serotonina. Então, é por isso que vicia. A Coca, então, tomar diet light pode, né? Bom, na verdade, você pode o que vocês quiserem. Mas, assim, o importante é saber perguntar. Ou isso vai nutrir o meu corpo, de verdade? Ou vou intoxicar o meu corpo? Então, acho que essa reflexão antes de você consumir qualquer alimento, antes de você sentar na mesa para comer, deve ser feita. Primeiro, estou com fome? Porque se eu tiver com fome, eu vou comer. Se eu não tiver com fome, eu não vou comer. Esse negócio de tem que comer a cada 3 horas, né, para manter o metabolismo ativo, não faz o menor sentido. Então, a gente já vai ver que antigamente não era bem assim. Então, a Coca-Cola, o que ela traz de benefício para a saúde? Nada, ela traz muito dinheiro para o dono da marca. E o Diet Light, ele é pior ainda do que o açúcar. Por quê, né? Pode passar, Emílio. Porque esses alimentos que são adoçados com edulcorantes artificiais, como o ciclamato de sódio, aspartame, acetosulfame, enfim, e outros mais, eles geram um efeito tóxico a nível cerebral. Então, eles hiperestimulam o nosso cérebro, principalmente o aspartame. Então, as crianças que ficam comendo balinha, chicletinho, docinho, essas coisinhas que tem aspartame, isso aí aumenta a chance da criança ter um transtorno de hiperatividade, né, um transtorno de déficit de atenção. Então, quanto menos a gente puder usar desses adoçantes aí também, principalmente pessoa hipertensa, que toma ciclamato de sódio porque tem diabetes e hipertensão. O ciclamato de sódio é rico em sódio, o sódio aumenta a pressão porque puxa água, então isso também não vai ajudar na pressão arterial. Então, tem adoçantes naturais? Sim, a stevia é um deles. Mas precisa de stevia? Não, não precisa. Se a gente ficar 7 dias sem consumir açúcar, a gente já tem uma alteração das nossas papilas gustativas, porque a gente troca, as células morrem e nascem a cada 7 dias, então você consegue já começar a se adaptar a um novo paladar. E isso é o mais legal do ser humano, a gente tem a capacidade de adaptação, de resiliência. E eu acho que para isso a gente tem que querer e dar o tempo para ver isso acontecer. E aí a gente vai experimentando esses novos estados aí de consciência. Próximo. Então, para quem gosta de refrigerante, né, é bom saber que para um copo de refrigerante, a gente precisaria tomar 30 copos de água para dissolver a acidez do refrigerante. Então, é tanta química ali dentro que essa acidose toda, ela gera o quê? Ela gera toda uma alteração a nível sistêmico no corpo, porque o sangue fica ácido, que daí para ele deixar de estar muito ácido, porque o sangue ácido prejudica todos os nossos órgãos vitais, o corpo tem um mecanismo que ele tira cálcio do osso para mandar para o sangue ficar menos ácido, ou seja, mais próximo de um pH básico, mais alcalino. Então, se vocês já tiveram pedra no rim, que era lá o oxalato de cálcio, tem a ver com isso, tem a ver com o estado de hiperacidez, não somente por conta de refrigerante, mas por uma inflamação sistêmica, por má alimentação, estresse, sedentarismo, enfim, que faz com que o corpo comece a tentar se compensar tirando cálcio do osso, e isso pode gerar pedra no rim, o que não é nada confortável, é uma das piores dores que se tem. Então, o ideal é o quê, né? Porque tomar 30 copos de água também é um absurdo, né? A média que a gente teria que tomar no dia seria de 5, 6, depende da atividade física de cada um e do tamanho, mas tomar água demais também faz mal. A gente dilui aí muito o nosso sangue e pode ter uma parada cardíaca. Então, veja como a gente faz as coisas sem raciocinar, sem pensar, porque ninguém nunca parou para explicar para a gente isso. A gente aprendeu a fazer desde pequeno, a gente continua fazendo no automático. Mas se a gente quer ter saúde, a gente precisa começar a refletir sobre os nossos atos, principalmente aqueles diários. É importante a gente entender, né, que tudo que a gente põe na nossa boca vai para o nosso estômago, do estômago vai para o intestino e do intestino vai se absorver. Então, o principal órgão aí que tem que estar funcionando quando a gente fala de alimentação para a gente absorver o máximo do que a gente tem que absorver é o trato gastrointestinal, começando pela boca. Então, dente na boca é para mastigar. E eu sei que vai ter muita gente falando assim, ai, é verdade, eu como correndo, eu não mastigo. Então, gente, se vocês têm problema nos dentes, procura um dentista, porque é extremamente importante ter uma boa dentição, uma boa
mordida para você conseguir triturar o alimento, porque o estômago não tem dente. Então, se você come, mesmo que você esteja comendo tudo natural, um monte de verdura, legumes, salada, frutas, e não mastiga, isso pode gerar o quê? Uma irritação do seu estômago, ele vai tender a inflamar por não conseguir digerir aquilo, então ele tenta compensar produzindo mais ácido. Chega um momento que ele perde a capacidade de digerir, então ele se inflama e ele começa a diminuir essa produção de ácido. Então, cada vez mais a gente vê o quanto é frequente uma hipocloridria do estômago, ou seja, uma diminuição da produção de ácido clorídrico, que seria o que digeriria o alimento que já foi mastigado para ser, então, mandado para o intestino. E o que acontece quando a comida chega e não é digerida no estômago? Ou porque a pessoa come coisa errada, ou porque não mastiga, ou porque está muito estressado, ou porque fuma, porque bebe, enfim. Então, o que acontece é que o corpo é tão inteligente que se entrou e ele não consegue lidar com aquilo, ele tenta pôr para fora. Então, ele tenta fazer a pessoa vomitar, porque o trajeto da boca até o estômago é muito mais curto do que o do estômago até eliminar pelo ânus. A gente tem em média 7 metros de intestino. Então, imagina o estrago que não ia fazer aquilo quando vai para baixo ali, sem ter digerido. Só que acontece, o estômago tem um pH, que é essa acidez, que varia de 1 e 2. É muito ácido. Se a gente tirasse o ácido lá do estômago e colocasse na pele, queimaria a pele. Só que acontece, esse tubo de passagem, que é o esôfago, ele tem um pH alcalino. Então, ele é por volta de 6, 7, assim como a boca. Quando tem esse refluxo, essa comida tentando voltar para ser mandada embora pela boca, esse pH que talvez estava em 1, 2 e já não digere mais, agora está em 3, 4, 5, quando volta, irrita, queima a mucosa do esôfago. Isso gera uma esofagite de refluxo. E aí, o que acontece? A pessoa vai no gastro, no clínico, e o gastro vai falar, vou te dar aqui um remedinho que é o omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol, esomeprazol, cada hora sai um ol novo para cobrarem mais caro e falar que tem menos efeito colateral. E aí, a pessoa toma aquilo, parece que melhora naquele momento, mas se ela não melhora o fator que está desencadeando aquilo, a tendência é ela falar, todo esse remédio aí não está resolvendo, não. E ela compra outro, vê que chega uma hora que fala, desisto. Então, o que acontece? Isso foi uma das coisas que eu aprendi na medicina funcional e que a gente aprendeu de uma forma um pouco equivocada na faculdade de medicina e que muitos médicos não têm esse conhecimento, esse olhar e acabam cometendo esse tratamento equivocado. Então, não é culpa do médico, é culpa do sistema de ensino médico que não tem esse olhar. E aí, o que acontece? Existe, sim, situação de hiperprodução de ácido a nível estomacal, que é quando tem um tumor que produz ácido, gastrinoma, que é super raro, tá? Então, o que tem que ser feito nesse momento? Geralmente, você tem que fazer tirar o fator que está desencadeando aquela dificuldade de digestão para que o seu corpo não fique fazendo a comida tentar voltar, porque isso com o tempo, se não melhora, vai gerar uma hérnia de hiato, pode gerar uma úlcera, pode gerar um câncer, pode gerar outros problemas. Então, mastigar bem, evitar de ficar tomando omeprazol, porque daí, o omeprazol, ele inibe a produção de ácido no estômago. Então, quando você toma aquilo, se o seu pH estava em 2, 3, ele vai para 5, 6. Então, quando volta a comida, você já não sente mais o queimação. Sensação de aperto no peito, uma dor lá nas costas que irradia. Por quê? Porque tem um reflexo muscular dessa comida que continua voltando. E aí isso pode gerar hérnia, tá? Então, todos esses elementos, o álcool, os alimentos processados em carboidrato, tudo isso gera e pode gerar essa diminuição da produção de ácido ao longo do tempo e com isso tem uma má digestão. E aí, o que acontece em seguida, né? O que acontece é que se a pessoa não ficar vomitando o tempo inteiro e ela continuar comendo, essa comida, o estômago vai falar assim, ó, intestino, eu tentei aqui, o cara não fica vomitando, ele não parou de pôr pra dentro aquilo que eu já tô avisando que não tá legal, porque às vezes é o cafezinho e ele prefere tomar o cafezinho, mas toma o omeprazol para poder tomar o cafezinho, o pãozinho, seja lá o que for. Então agora você se vira, cara. Vê aí o que você faz. E aí, pode passar, viu, Emílio? E aí ele manda essa comida pro intestino. Então o que acontece? Esse intestino começa a ter um processo inflamatório, porque chegam várias partículas lá que não foram digeridas, e isso começa a irritar essa barreira, que é como se fosse uma peneira,
que separa o tubo do intestino com o interior, que é o sangue, que vai depois ser mandado para o fígado, que é onde filtra as sujeiras e o que tem que filtrar ali, para daí mandar para o coração e distribuir para todo o corpo o que entrou por ali. Só que se isso começa a correr com frequência, você gera uma alteração dessa permeabilidade intestinal, essa barreira começa a perder começa a furar essa peneira, vamos dizer assim, e aí começa a ter uma entrada desses elementos agressores tóxicos para dentro da corrente sanguínea, e é quando você gera um processo inflamatório crônico sistêmico com alteração de todo o seu metabolismo, principalmente da flora, da microbiota intestinal que está ali agindo para evitar com que isso aconteça. Então, não sei se já ouviram falar que a gente tem 10 vezes mais bactérias do que células no nosso corpo. Então, essas bactérias, elas são nossa tropa de choque, que deveria estar ali para proteger dos invasores, dos fungos, vírus, bactérias, parasitas, de tudo dos metais pesados, o que chega ali que não deveria. Só que essas bichinhas, para elas estarem ali trabalhando firme e forte, elas precisam estar bem nutridas, elas precisam descansar, né? Elas precisam respirar. Só que se elas não estão recebendo o que elas precisam para viver, que são fibras, então verduras, legumes, frutas, cereais integrais, né, uma boa hidratação, as bichinhas morrem. E aí elas morrem, quem que cresce? As que crescem são as oportunistas, que são aquelas que gostam da comidinha que chega fácil, né? O lanchinho do McDonald's, a batata frita, os docinhos. E aí é onde começa essa disbiose, que é essa alteração dessa flora intestinal, com que altere toda a produção de... Então, pode passar, Emília, por favor. Então, começa a ter uma alteração da produção de substâncias por esses bichinhos, né? Que são o quê? São os neurotransmissores que... Pode passar, Emília, por favor. Que são produzidos... Pode passar. São produzidos no nosso intestino. Então, 95% aproximadamente, pode voltar uma, das neurotransmissores, que é da serotonina produzida no nosso corpo, acontece aonde? No intestino, pela ação dessas bactérias probióticas, que são essa microbiota que deveria estar saudável aí. Então, se a gente tem uma alteração da produção desse neurotransmissor, a gente tem alteração de humor. Então, tem aquela pessoa que fica ansiosa, deprimida, né? E se a pessoa está com um estado inflamatório muito grande, uma alteração desse microbioma, ela tende a ter constipação, ela tende a ter síndrome do intestino irritável, né? Prende e solta, colite, enfim. Isso tudo faz com que muitas vezes ela fique enfesada, ou seja, ela constipa e acumula essas toxinas, diminui a produção de serotonina e ela fica com alteração do humor. Então, tudo isso a gente vai vendo que fala, nossa, faz total sentido. Eu nunca tinha pensado que uma pessoa enfesada é uma pessoa cheia de fezes, que está com uma toxina, parou de produzir serotonina, e com isso ela alterou o humor dela, está irritada, está estressada, está nervosa, está mal-humorada, está deprimida. Então, veja, a gente precisa lembrar que a gente não está sozinho aqui, que a gente precisa cuidar desses seres se a gente quer ter saúde. Então, hoje os estudos mostram que essa microbiota, ela está relacionada com obesidade, ela está relacionada com dislipidemia, que é alteração de colesterol e triglicérides, ela está relacionada a efeitos cardiovasculares, ou seja, com todas as principais doenças que a gente tem hoje. Então, a gente precisa lembrar e nutrir bem essas bactérias. E aí eu falei que ia ser doloroso, hein, essa conversa de hoje, mas eu imagino que vocês devem estar cheios de vontade de já começar as mudanças, né, a partir de amanhã. Então, tudo que acontece no intestino acontece na nossa mente, porque existe uma conexão direta intestino-mente. Tem neurônios que ligam diretamente essas duas vias, por isso que diz que o nosso intestino é nosso segundo cérebro. Eu acredito que futuramente a gente vai ver que o primeiro cérebro é o intestino e o segundo é esse aqui. Então, tudo aquilo que a gente ingere, né, e os alimentos, eles têm um efeito a nível cerebral. Então, se a gente tem uma dependência emocional ao leite, por exemplo, porque nos traz a lembrança do amor materno, de quando a gente, né, tinha aquele carinho, aquela atenção, aquele cuidado, a gente, quando toma um leitinho, a gente está acionando essa memória de todas essas emoções que a gente teve lá na nossa infância, que estão guardadas aonde? No nosso subconsciente, na nossa mente. Então, o que a gente precisa...
quando a gente quer fazer essa transição para uma alimentação mais saudável, é buscar adaptações. E hoje a gente tem vários recursos para isso, um monte de site, YouTube, cheio de receitas. Então, leites, né, de vegetais, de aveia, de coco e outros mais, que podem ser adaptados, né, para a gente ir desmamando ou substituindo, né, uma coisa tóxica por uma coisa saudável e mantendo essas memórias que nos acolhem, que nos calentam também, tá? Próximo. Então, o que fazer, né, com tudo isso, já que agora a gente está tudo, viu que estamos intoxicados. Então, a gente precisa começar por remover essas toxinas do nosso corpo. Só um segundo. Então, é o que eu brinco assim, eu falo, olha, é uma delícia você chegar em casa, depois daquele fim de semana que você fez uma faxina geral na casa, que você pegou e esfregou todos os cantinhos, limpou parede, tirou cortina, lavou, aí tinha uns pedaços de parede que tinha caído, você passou massa fina, passou uma tintinha, você chega e fala, nossa, tá maravilhoso. Nossa, e aí qualquer coisinha que cai ali dentro da casa, que é um fio de cabelo, já fica irritado, alguém tirou uma coisa do lugar, você já dá um chilique, porque é uma delícia ver tudo limpo e organizado. Então, a minha proposta desse encontro aqui hoje para vocês é que vocês se desafiem, né, a fazer um teste aí de 21 dias, um mês no máximo, de limpeza, faxina na casa. Porque vocês sabem que quem tem carro, quem tem moto, tem que fazer revisão, né, dos 10 quilômetros, dos 10 mil quilômetros, ou de cada 2 anos, e aí você vai lá, troca filtro, troca óleo, troca, né, é o que tem, o freio. Então, assim, só que quantas vezes na sua vida você parou realmente para fazer uma limpeza, uma faxina, uma reorganização no seu corpo? A gente não tende a fazer isso, né? Então, essa dieta de eliminação de toxinas é uma dieta que ajuda a gente a ir eliminando todos esses acúmulos. E aí a gente começa a experimentar o que é ter um corpo desintoxicado. Então, o que seria o ideal aí da gente eliminar nessas 3 semanas? Se tem alguém que toma muito remédio e tem condição específica, sei lá, acabou de ter uma úlcera, está tomando antiácido, qualquer coisa assim, eu sugiro que você converse com o seu médico e tal, para ver se existe essa possibilidade de parar o tratamento nesse momento, tá? No meu consultório, quando eu estou atendendo, eu consigo ver, avaliar, orientar. O que eu estou passando aqui é muito superficial, a ideia não é passar receita para ninguém, mas eu acho legal vocês terem essa conversa e observar, tá? Então, o ideal seria eliminar, né, esses remédios que interfeririam no seu processo digestivo. Leite derivado, sorvetes, café, a cafeína, ela interfere também, ou seja, ela faz com que a gente não relaxe, e isso não ajuda muito na pessoa dormir. Por exemplo, se ela toma café o dia inteiro, ela não consegue ter uma boa qualidade de sono. Se ela não dorme bem, ela não vai conseguir reorganizar essa casa, né? Porque à noite é a hora que a gente está dando menos estímulos para o corpo, é a hora que ele consegue se detoxificar. Então, carne vermelha, linguiça, por as questões que eu falei anteriormente, excesso de hormônio, antibiótico, conservante, corante. A gente leva em média 3 dias para digerir e eliminar a carne vermelha do nosso corpo. E então, é uma das coisas que pode irritar. A farinha de trigo, frituras. Eu acho que vocês podem dar um print nessa tela, se vocês quiserem. Não sei se o Emílio quiser também, depois a gente pode mandar aí para vocês essa apresentação, tá? Posso disponibilizar no grupo, se você autorizar. Ah, legal. Então, a gente compartilha em PDF para vocês também terem acesso a isso. Se vocês forem divulgar alguma coisa relacionada, eu peço para vocês me mencionarem, eu acho que é o mínimo, né? Então, acho que é super plausível vocês também poderem compartilhar isso com alguém, se vocês sentirem. E porque a ideia é essa, né? Que a gente multiplique essa informação para a gente poder ter um planeta mais saudável, mais sustentável, porque do jeito que as coisas estão, tá difícil, né? Então acho que a gente precisa parar e pensar um pouco porque que tudo está acontecendo do jeito que está acontecendo. Então, óleos processados, girassol, canola, milho, soja, né? Óleo quanto menos melhor. Então, se a gente já tem um consumo aí de castanhas, sementes no nosso dia, isso já ajuda, mas nesse momento seria priorizar azeite de oliva, se você for fazer uma salada ou temperar um arroz, um feijão. Bom, tudo que vem a ser industrializado, né? Próximo. Por que são 21 dias? 21 dias é o tempo que o nosso sistema imunológico
leva para parar de atacar aqueles alimentos que estão gerando intolerância alimentar. Então, a intolerância alimentar é diferente da alergia. A alergia é aquilo que a pessoa comeu, viu que deu ruim, já foi parar no hospital e sabe que se comer de novo é capaz de morrer. Isso é alergia, é mais fácil de identificar. A intolerância, ela é um processo que o sistema imunológico ele é mais lento para se manifestar e ele pode levar até 4 dias para se manifestar a partir do momento que você comeu aquilo que está gerando intolerância. E pode ser qualquer tipo de sintoma, pode ser não só gastrointestinal, mas pode ser irritabilidade, insônia, dor de cabeça, dor muscular, né? Então, é muito comum pessoas com fibromialgia diagnosticada que começam a fazer desintoxicação e começam a comer comida de verdade, tomar água e a dor vai embora. Olha só. E a gente não tem uma causa determinada para fibromialgia, né? Então, eu sugiro vocês experimentarem 21 dias, eliminando o máximo que vocês conseguirem desses alimentos. E aí, depois, vocês podem fazer o quê? Vocês podem fazer uma reintrodução alimentar do que vocês, por exemplo, mas eu quero comer um queijinho de vez em quando. Tá bom, come um queijinho e observa 4 dias. Como é que seu corpo reage? Nossa, eu comi o queijo e percebi que começou a ter um catarro no meu nariz, na garganta, sei lá. Ou me deu dor de cabeça. Ou, sei lá, fiquei com a mão inchada. Então, você anota lá, comi queijo, fiquei com a mão inchada. E aí, depois de 4 dias, hoje eu vou experimentar um pedacinho de pão. Come o pão e observa. Se puder ser 100% integral, melhor ainda. Pelo menos você tem fibras que vão ajudar no funcionamento das suas bactérias probióticas e vai ajudar no seu intestino. Já vai ser menos pior do que comer a farinha branca. Comeu pão. 4 dias. Fiquei bem? Beleza. Então, de vez em quando, você comer um pãozinho, tudo bem. Precisa comer pãozinho todo dia? Não. Quanto menos, melhor, porque é processado, tem óleo, tem sódio, tem glúten. Então, você vai começando a dosar e perceber como o seu corpo reage frente a determinada coisa, porque nem tudo é bom para todo mundo o tempo todo. Então, não adianta perguntar, mas ovo é bom? Abacate é bom? Depende, cada pessoa é uma pessoa. Você é o melhor médico seu para saber o que é bom para você e o que não é bom. Você sabe quem é que você põe para dentro da sua casa, quem é que você não põe para dentro da sua casa, mesmo que eu falar que a Maria, a Joana e a Joaquina são pessoas mais incríveis do planeta, talvez você fale, mas para mim não. Então é isso que eu acho legal. É cada um se colocar nesse lugar de ser auto-observador e de se autoconhecer para saber o que é bom, o que não é bom, o quanto é bom e quando é bom, né? Porque assim como a natureza muda o tempo inteiro segundo as estações, a gente também muda. Então é importante a gente estar atento a esses sinais. Então, no período paleolítico, né, eu voltei lá 2,5 milhões de anos atrás, mas cogita-se que o Homo sapiens existe já no planeta há 200 mil anos, a nossa genética não mudou com relação ao que é hoje. Os nossos genes continuam o mesmo, a quantidade de genes que a gente tem, porém os nossos hábitos mudaram muito. Na época dos homens da caverna, por exemplo, o ser humano que estava ali, né, ele tinha que comer o quê? Frutas da estação, raízes, insetos, sei lá, o que eles comiam e comiam o quê? Quando eles não tinham o que comer, eles tinham que caçar o animal, eles tinham que gastar energia para pegar o bicho que não queria morrer, para eles poderem comer aquilo e distribuir para a tribo deles. Hoje em dia, você abre a geladeira, você tem presunto, peito de peru, você tem franguinho para almoço, tem um peixinho, carne para janta, ou seja, você não gasta quase nada de energia e come esses alimentos diariamente. Isso está gerando doença também. E é desse bicho que não é o bicho que está solto lá na natureza, né? É o bicho que está confinado, recebendo essa monte de substâncias químicas sem fazer exercício, sobre estresse, ou seja, não dorme. E com isso eles vão ganhando peso em gordura e não vão ganhando isso em músculo. Não é a mesma qualidade do alimento que você vai comer quando você come uma carne. Então a gente não era seres carnívoros como um leão, a gente é onívoro, a gente pode comer bicho, mas a gente também, a maior parte da comida vinha do que tinha ali na terra, né? E aí de 10 mil anos para cá, quando começou a revolução da agricultura, que a gente começou a plantar, foi quando a gente começou a desenvolver outros hábitos e que hoje a gente chegou onde a gente chegou. Próximo. Então, como eu falei, né, que o alimento seja seu remédio, o remédio seja seu alimento. Hipócrates dizia isso, os indianos, há 5 mil anos atrás, já diziam isso. Então, eu acho que a gente está no momento de olhar para isso, para a gente ter uma saúde um estado de saúde mais sustentável. Próximo.
Que bom, Sandra, obrigada. Então, o que a gente come, né? Alimentação natural e saudável. Gente, hoje, ser natural virou ser radical. E aí a gente volta naquele lugar da normose que eu tinha falado lá atrás, né? Normal hoje é ser gordinho. Normal hoje é você ter pressão alta e ter diabetes, tomar remedinho para controlar. O normal hoje é ser sedentário. O normal hoje é comer comida do supermercado e não da feira. Então, se vocês querem nutrir o corpo e a mente e o espírito da melhor forma, precisa se lembrar que a natureza ela é sábia. Por que na véspera do inverno a gente tem mais mexerica, laranja, né? As frutas cítricas? Porque a gente vai ficar mais confinado e com isso aumenta a exposição, a troca de vírus, bactérias, e com isso a gente precisa de um melhor sistema imunológico. Então a gente dá um boost de vitamina C através desses alimentos para a gente se preparar para esse momento do ano. Olha que incrível! Só que a gente se desconectou da nossa natureza e nos desconectamos da natureza. A gente não toma sol, a gente não põe a mão na terra, a gente não pisa no chão, a gente não planta, a gente nem sabe o que está comendo. Então, a gente vai adoecer, a gente vai pagar o preço por isso. Então, comida de verdade vem da terra, né? Hoje, os estudos da área da nutrição moderna mostram que a alimentação mais anti-inflamatória, mais saudável que a gente tem é a alimentação à base de plantas e cereais integrais, que são os alimentos que estão menos intoxicados. Mesmo se você consumir de agrotóxico, que não seja orgânico, eles são muito mais saudáveis do que aquele alimento do pacotinho de soja e milho transgênico também, cheio de agrotóxico, e ainda mais ração com fortificantes e tudo mais. Então, lembrar mais uma vez de mastigar bem o alimento, né? Que a gente não tem dente no estômago, acho muito fofo. Próximo. Lembrar de tomar água. Então, tem gente que fala, não gosta de tomar água, não lembra de tomar água. A gente precisa lembrar de tomar água. 70% do nosso corpo praticamente é água. Então, ele é um aquário. Se você tem um aquário e não troca a água do seu peixinho ali, ele morre. Mesma coisa aqui. Se você já teve pedra no rim, né? Você sabe o quanto você precisou tomar água para não ter de novo. Então, não precisa ter pedra no rim para lembrar. Vamos começar a hidratar mais. Isso pode ser chá natural, pode ser água, pode ser um suco que você toma diluído, né? Não precisa ficar tomando suco de laranja também o tempo inteiro, que excesso de fruta também não é bom, né? Próximo. Nada em excesso é bom. Envolver-se de pensamentos positivos, de boas energias. Então, ter uma pausa no seu dia que seja de 5 minutos para você simplesmente respirar, se observar, se conectar com a natureza, fazer uma meditação, uma oração, um exercício, uma dança, enfim, para você estar conectado com você, sabe? Com o seu coração, com os seus sentimentos. Isso ajuda muito a desacelerar a mente, diminuir a ansiedade. Ter uma boa noite de sono, né? Então, a gente esqueceu também que existe um ciclo na natureza chamado ciclo circadiano, que é o ciclo dia e noite. Então, o que acontece? A gente foi feito para acordar com os galinhos e dormir com as galinhas. Então, a gente, quando acorda, libera o pico do cortisol, que é um hormônio que faz a gente reagir para a vida, ter energia, fazer as coisas. Chega, na hora que o sol está se pondo, o cortisol começa a cair. Para quê? Para que a hora que você for dormir lá por volta das 8, 10 da noite, você ter o quê? O pico da melatonina, que é esse hormônio que vai ajudar a você reparar o seu corpo, organizar a sua casa para o dia seguinte começar tudo no seu devido lugar. Eu brinco que a melatonina é o chefão do turno da noite, que é o que arruma o chão de fábrica. Então, é isso. Se você vai dormir meia-noite, 1 hora, você perdeu o pico da melatonina, você já não vai descansar. A gente já está terminando, gente. Próximo. Atividade física. Então, a gente não foi feito para ficar parado. Então, quanto mais a gente andasse, mexer, a gente vai lubrificar as articulações, a gente vai fortalecer o nosso aparelho cardiovascular, respiratório, a gente vai ganhar flexibilidade, equilíbrio, né? Então, fazer algo que te dê prazer também. Não adianta querer ir para academia lá, se chibatando, porque alguém disse que você tem que ir. Fazer algo que você goste. Pode ser dança, pode ser andar num parque, enfim, nadar. Pelo menos 15 minutos, melhor do que nada. Ter momentos de lazer é uma forma de você nutrir a sua mente, nutrir, né, a sua alma de prazeres, né, da natureza, enfim, de descontrair um pouco, sair daquela rotina, às vezes, que acaba sendo pesada.
e procurar, né, parcerias pró-vida, que eu vejo que o Ask é isso, né? É uma forma de se aliar, buscar. Eu acho legal, de repente, depois dessa palestra, vocês criarem um grupo aí, quem se animar de fazer esses 21 dias para um ajudar o outro e compartilhar o processo, trocar receitas, de repente, enfim. É uma forma de vocês se apoiarem, porque é muito mais gostoso, né? Eu falo que aquele ditado, sozinho você vai mais rápido e junto a gente vai mais longe. Então, eu acho isso extremamente importante. E uma vez a gente tem, né, essa união de todos esses fatores, a gente nutrindo o nosso corpo físico e mental de escolhas conscientes, a gente tem uma longevidade saudável. Eu acho que é o que todo mundo goza nessa vida, é poder viver bem o aqui e agora, né? Porque, na verdade, morrer a gente vai um dia, mas se a gente puder viver o melhor no presente, com certeza a chance de já viver mais e com saúde vai ser muito maior.